Bueno, está aqui a Érica Gonçalves. A Érica é escritora. A Érica tem 2 livros escritos. O primeiro é Um Coração Partido. Depois ela fala deste livro. Mas agora está lançando O Quimera. O Quimera, Os 4 Jovens Inseparáveis. Nesta quinta-feira, hoje, 19 horas, na Livraria Catarinense do Beira-Mar Shopping. Eu costumo dizer que a Livraria Catarinense do Beira-Mar Shopping, tá botando para quebrar, sempre fazendo lançamentos, trazendo escritores, produzindo cultura e nos servindo um prato absolutamente indispensável para uma cidade que se alça à condição de turística e, por isso, cultural. Érica Gonçalves, O Quimera, Os 4 Jovens Inseparáveis. Érica, que livro é esse? Um romance cheio de suspense, de mistérios. Claro que é ficção, esse livro, mas indubitavelmente traz sempre alguma coisa de sonho da gente mesma, da escritora, ou alguma coisa, claro, não abertamente, mas eu sei que tem muito dos meus sonhos também nesses 4 jovens estudantes inseparáveis que faz aí os principais personagens do livro. Como tu disseste, o autor sempre se projeta na obra? Acredito que sim. Né? Tenho notado que eu tenho 10 livros já escritos. Esse é o segundo que eu estou lançando, mas eu já tenho a trilogia completa. O Quimera é o primeiro da trilogia e outros mais. E, sem que eu queira, depois quando eu volto a reler os livros, eu me identifico com muitas das coisas que está escrita ali, que eu não planejo. Realmente ele aparece. Como é que essa história de escrever livros surgiu na tua vida? De maneira muito inusitada, Prates. Eu fui internada, eu tive uma infância, desde criança, para explicar melhor, uma vida conturbadíssima, cheia de problemas e coisas muito graves. E quando eu perdi minha mãe, meu pai de câncer, cuidei deles até a morte, e comecei a construir uma casa dos meus sonhos. Que idade tu tinhas essa época? Eu mesmo projetei. Eu estava com 50 anos. Então não é coisa de infância, essas vivências traumáticas. A infância sim. As experiências traumáticas vieram todas da infância. Mas eu comecei a projetar isso nos livros após 50 anos. Então, eu fui internada numa clínica chamada Solar das Colinas, em Anitápolis, para um tratamento de depressão, porque realmente eu tinha perdido todo o gosto pela vida, com muitos problemas, e não consegui aguentar mais tudo. Fui lá, fiquei internada 57 dias na primeira vez, depois mais 20 e poucos dias, e lá eu comecei a escrever. O meu médico, nas terapias, dizia para mim, coloca todas essas mágoas que você tem no papel. Começa a escrever, porque ajuda muito, né? E realmente, Prates, é incrível como as coisas que tinham acontecido comigo, desde a infância até atualmente, com 50 anos de idade, eu não tinha compreendido os fatos que teriam acontecido durante toda essa minha trajetória de vida. Eu não compreendia as coisas que tinham acontecido. E depois que eu escrevi e relia elas, eu comecei a compreender melhor as atitudes das pessoas envolvidas e o que aconteceu. Então, eu acho assim que dali para cá eu não parei mais nem de ler e nem de escrever. Dizendo de outro modo, eu infiro que o sofrimento refina a sensibilidade. Eu acredito que sim. Porque até então eu não tinha um dia de estudo na minha vida. Eu apenas aprendi a ler e escrever com meus pais. Muito mal, né, Prates, que a gente morava no interior profundo, não existia escola. E só comecei a estudar quando eu voltei dessa clínica. Eu voltei de lá mesmo eu decidi que eu ia entrar numa escola, ia pensar um pouquinho em mim, porque eu vivia a minha vida inteira para a família, parentes, marido, filhos e etc. E aí lá o médico disse para mim, você tem que pensar em você, já estão todos criados, não tem mais bebê na sua casa, e você tem que pensar um pouquinho em si. E tu conseguiste romper com esse modo de vida? Eu dei uma guinada de 360 graus na minha vida. Eu voltei de lá decidida a estudar, fui para uma escola, me matriculei, fiz o primário desde o primeiro ano do fundamental, fiz o 2º grau e entrei na faculdade e me formei agora dia 7 de fevereiro. É mesmo? Em gestão empresarial. Puxa vida! E agora já estou na pós-graduação. Pois é, e esse tipo de história pessoal
Agora, por exemplo, neste momento, pessoas estão te vendo, te ouvindo, diz, puxa vida, se ela conseguiu, quem sabe eu consiga também, né? Consegue. Eu acho que, assim, precisa, claro, ter determinação. Claro. E ter que fazer escolhas para si, sabe? Não viver somente para os outros. Eu vivi 14 anos na comunidade, Prates, atendendo pessoas que não sabiam o que era um número 1 ou 2. Eu entrei fazendo cursos de corte e costura, essas pessoas aprenderam a ler numeração na fita métrica e escrever todas as coisas que tinham que ser escritas nesse curso. E as pessoas saíram de lá lendo e escrevendo. Claro, não muita coisa, porque como eu também não sabia. Sabia só o que eu tinha aprendido na vida, né? Tanto que hoje eu tenho dificuldade para fazer na ortografia, gramática, pontuação. Porque é difícil você sair daquele vício que você aprendeu errado quando era criança. Né? Mas não é por isso que eu vou desistir, Prates. Eu vou continuar escrevendo, tentando melhorar a cada dia, nem que eu escreva errado, mas eu não quero mais parar nunca mais, assim. E ler, então, nem se fala. Já estou com uma biblioteca na minha casa, que até então, há 50 e tantos, eu nem lia só o necessário para sobreviver todos os dias. Nada mais. Agora eu leio muito e escrevo. O que tu gosta de ler? Eu tenho lido, todo mês eu tenho comprado um livro. Mas geralmente qual é o ficção. Estilo de leitura? Bem, gosto muito de ficção, gosto de histórias reais, quando são bem escritas, são boas. Best-seller, eu tenho lido muitos livros mesmo. Eu fiz uma assinatura que vem todo mês um livro para mim, da Heather Gesting. Eles têm uma coleção de livros muito boas, histórias muito boas. Todas best-seller. E eu leio isso toda a vida, todo mês eu leio um livro, além de escrever os meus, né? Hoje tu vais estar na livraria catarinense do Beira-Mar Shopping às 19 horas. A partir de 19 horas. Tu vai conversar com as pessoas? Sim, vou conversar, vou vender o meu livro, vou autografar, vou contar a minha história se alguém precisar, quiser ouvir, geralmente o que as for. pessoas querem saber um pouco da autora, Um pouco, exato. Estarei lá à disposição de todo mundo. Vou ficar muito feliz porque, na verdade, escrever e publicar um livro, Prates, nunca foi um sonho meu. O meu sonho era estudar. Tanto que no primeiro livro vai mostrar que quando eu era criança, de 4, 5 anos, sim. Um coração partido. Um coração partido. Era o teu? É o meu. Interessante, né? É. E aí? Eu pegava aqueles papel pardo que meu pai e minha mãe traziam do armazém com alimento e passava ferro e fazia deles o meu tesouro. Onde eu escrevia, desenhava e escondia debaixo do colchão. Esse era o meu material. O meu sonho já era desde essa época de estudar. E agora eu estou realizando esse meu sonho. Esse era o meu maior sonho. Tu trabalhaste na lavoura? Eu trabalhei que nem um homem na lavoura. Fazia o mesmo que meus pais, meus irmãos. Tive uma criação assim na lavoura, no interior, muito rígida, Pratos, mas sem nenhuma informação sobre a realidade do mundo lá fora. A gente vivia só no interior mesmo, lá dentro, não sabia o que existia lá fora. Muito interessante. Olha, quem quiser saber mais da Érica Gonçalves, primeiro, o livro já está na livraria à disposição? Já está na livraria catarinense à disposição, os 2 livros, inclusive, Esse né? aqui também? Esse também está sendo vendido lá, o primeiro livro. Interessante porque histórias humanas significam para as pessoas uma possibilidade de uma orientação, que de repente os problemas se confundem, né? Sim. Pode ser mais para cá ou mais para lá, mas na essência são problemas humanos que se confundem. Iguais, de formas diferentes, os mesmos problemas. Com certeza. Então, Um Coração Partido já está na livraria e O Quimera, Os 4 Jovens Inseparáveis. Este a Érica Gonçalves está lançando hoje às 19 horas na livraria catarinense do Beira-Mar Shopping. Érica, felicidades para ti. Olha, que tu canses a mão autografando hoje. Muito obrigada. E espero que o pessoal compareça lá para prestigiar, né? E, Prates, mais uma coisinha, se alguém quiser me conhecer um pouco melhor, compra o primeiro livro primeiro. Esse aqui. Porque aí tem uma história de vida muito, muito exemplar, assim, boa e que ela vai trazer benefícios para muitas pessoas, que as pessoas que já leram, Prates, chegam a me ligar e dizer, meu Deus, eu me identifiquei com parte da minha vida nesse livro e como a senhora pôde mudar tanto, conseguiu sair daquilo tudo, né? E superar tantas coisas. E aí, verdade. E esse muito mostra. Bom. Então, Um Coração Partido, a história da Érica Gonçalves, O Quimera, Os 4 Jovens Inseparáveis e uma conversa com a autora, que tem uma história de vida exemplar, formidável. Logo mais, 19 horas, na livraria catarinense do Beira-Mar Shopping, lançamento do livro. Érica, felicidades para ti. Muito obrigada, Prates. Foi um prazer. Espero vocês lá. Mas com certeza. Obrigada. Obrigada. E a literatura surgiu como uma opção de cura para ela,
que agora, livre de uma forte depressão, divulga o lançamento do segundo livro da carreira. Érica Gonçalves é minha entrevistada. Boa noite, Érica. Tudo bem? Boa noite, Camila. Tudo bem. Já são 10, né? 10 livros. Publicados são 2, estão os dois aqui. Como é que começou? Que história é essa de um livro que vem como uma opção de cura, como um tratamento? Eu tive uma infância muito sofrida. A senhora é de onde? Desde criança, eu nasci em Canoinhas, Santa aqui Catarina. Em Santa Catarina. Minha família, basicamente, meu pai de Itajaí e minha mãe de Brusque, são de origem, a minha mãe de origem alemã, minha bisavó veio da Alemanha, né? E começou assim, com muita dificuldade. Aos 14 anos eu já tive que trabalhar de doméstica para sustentar praticamente uma família inteira. E aí começou toda a minha história do primeiro livro, que é Um Coração Partido. A história é muito difícil, é uma vida muito difícil, a história é bonita, porém muito triste, né? Uhum. E quando eu estava construindo a minha casa, a casa dos meus sonhos, que aliás foi eu que desenhei também, meus pais estavam muito doentes. E eu acabei descobrindo que eles estavam com câncer. Os dois? Minha mãe com câncer de esôfago. E mais tarde, o que era uma úlcera que meu pai tinha de estômago, também acabou ficando com câncer de estômago. Isso tudo no mesmo período de tempo? Um período de 1 ano, 2 anos de diferença, assim. Uhum. Então, eu numa luta, assim, ferrenha, construir a casa, correr a Camboriú, onde eles moravam, cuidar deles. A sua casa era onde? Em Palhoça, aqui em Florianópolis. Cuidar do meu marido, que ao se aposentar, depois de trabalhar 45 anos no Palácio do Governo, caiu em depressão profunda no fundo de uma cama. Nossa, e tudo acontece assim, ao mesmo tempo? Entre um período, né, bem grande, curto, mas não tão grande, né? E ele ficou lá e nem para tomar banho ele gostaria de sair da cama, eu teria que fazer isso tudo. E neste momento eu trabalhava na comunidade, dava cursos de artesanato e corte de costura pela manhã, à tarde e à noite. Então, era muito difícil para mim, eu me esgotei completamente. Acabei sendo internada numa clínica, né, por depressão e ansiedade. Porque era assim, eu amanhecia o dia, botava o café na mesa, arrumava as crianças para a escola e corria para o fogão fazer o almoço. Tinha criança? Quantos filhos? 4 crianças, 4 filhos. Né? E a ansiedade era tão grande que eu não conseguia esperar a hora de fazer o almoço, eu já corria para fazer, então eu tinha que estar pensando, não precisa fazer o almoço nesse momento, tem que esperar, tem que fazer outras coisas. E costurava para fora. Então, era uma luta muito grande. De repente, eu perdi completamente a vontade de viver. Assim, a casa que estava ficando maravilhosa, que é a minha casa hoje, para mim ela não tinha o valor de uma favela, de uma casinha de favela. Menor valor para mim. E tudo para mim tinha desmoronado. Uhum. Acabei sendo internada e fiquei 47 dias na primeira vez. Demorou muito para a senhora ser diagnosticada com depressão? Muito, porque eu não tirei tempo para cuidar de mim. Claro. Eu cuidei a minha vida toda, desde criança, depois você pode verificar até no livro, eu cuidei da família, de todo mundo menos de mim. E lá, nas terapias de grupo, os médicos diziam para mim, você tem que pensar em você agora, segundo em você, terceiro em você, só depois nos filhos e depois maridos e parentes, porque estão todos crescidos, não são mais bebês, né? Não preciso mais da sua atenção integral, você tem que cuidar de você. Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho sempre foi estudar. A senhora parou em que ano? Eu não parei, eu nunca estudei. Nunca estudou? Não. Eu nunca estudei, eu aprendi a ler e escrever com meus pais, que também muito pouco sabiam, né? E hoje eu tenho bastante dificuldade na escrita, por causa da ortografia, pontuação, claro. Porque é uma coisa que gravei muito, tenho dificuldade de sair desse vício, né? Uhum. Mas para isso tem as pessoas que fazem correção e etc. E a partir daí eu comecei a escrever algumas coisas lá. O meu primeiro poema foi Sem Razão, o título. Porque ali eu despejei toda a minha mágoa, meu sofrimento naquele poema. E o médico achou super interessante. Ele disse, por que você não escreve? Eu disse, eu nem sei escrever. Mas você vai começar a colocar no papel todas essas mágoas que estão aí dentro. E eu comecei a escrever.